E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um bloco é lançado para cima com velocidade de 5 metros por segundo sobre uma rampa de 45 graus de inclinação. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é 0,3. Item A. Qual é a distância máxima atingida pelo bloco ao longo da rampa? Item B. Quanto tempo leva o bloco para subir a rampa? Item C. Quanto tempo leva o bloco para descer a rampa? E item D. Com que velocidade final chega ao pé da rampa? Para resolver o item A, eu vou adotar a seguinte estratégia. Primeiro, eu vou determinar o módulo da aceleração adquirida pelo bloco ao subir a rampa, recorrendo à segunda lei de Newton. Sabendo que a aceleração do bloco permanece constante ao longo de todo o movimento de subida, eu posso recorrer às equações do movimento retilíneo uniformemente variado para determinar o deslocamento sofrido pelo bloco ao longo do movimento de subida. E a partir daí fica fácil encontrar o tempo que ele leva para subir a rampa. De maneira análoga, eu vou recorrer à segunda lei de Newton para determinar a aceleração do bloco, o seu módulo, na descida da rampa inclinada, e a partir daí eu vou recorrer mais uma vez às equações do movimento retilíneo uniformemente variado para determinar o tempo de descida e a velocidade final com que o bloco chega ao pé da rampa. Começando, portanto, com o item A. A força resultante no bloco é igual a massa vezes o módulo da aceleração adquirida. Observe a figura. No bloco, nós temos a ação da força normal, sempre perpendicular à superfície de apoio, a força-peso, representada por suas componentes, a componente normal da força-peso e a componente tangencial da força-peso, e a força de atrito cinética, que está orientada em oposição ao movimento do bloco. Muito bem, sendo assim, sabendo que a força normal, a sua intensidade, é igual à intensidade da componente normal da força-peso, eu posso afirmar que a força resultante no bloco é dada pela soma da componente tangencial mais a força de atrito. E isso é igual a massa vezes o módulo da aceleração adquirida pelo bloco. A componente tangencial da força-peso, conforme vimos no estudo do plano inclinado, é mg seno de θ. A força de atrito cinético é μ cinético vezes a intensidade da força normal. Observe a figura. A intensidade da força normal é igual à intensidade da componente normal da força-peso. E a intensidade da componente normal da força-peso é mg vezes o cosseno de θ. E isso é igual a m vezes a. Simplificando a massa, vemos que a aceleração adquirida pelo bloco ao subir a rampa inclinada, o módulo dessa aceleração, é igual a g que multiplica o seno de θ mais μc vezes o cosseno de θ. Substituindo os dados, g, 9,8 metros por segundo ao quadrado, o seno de 45 graus, igual a raiz de 2 sobre 2, μ cinético 0,3 e o cosseno de 45 graus, igual a raiz de 2 sobre 2, efetuando os cálculos, você vai encontrar uma aceleração aproximadamente igual a 9 metros por segundo ao quadrado em módulo. Muito bem? Para determinar o deslocamento sofrido pelo bloco ao subir a rampa, eu vou recorrer à equação de Torricelli. V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais o dobro da aceleração vezes o deslocamento. Bom, no ponto de altura máxima, a velocidade se anula, afinal, a velocidade inicial é 5, portanto 5 ao quadrado 25, mais o dobro da aceleração. Como o bloco está sendo desacelerado ao longo do seu movimento de subida, essa aceleração que eu calculei acima entra com sinal negativo. Menos 9 vezes o ΔS na subida. O ΔS na subida, portanto, vai dar 25 dividido por 18. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 1,39 metros.
Observe o resultado obtido e os cálculos realizados no item A. Vamos agora para o item B. No item B, nós temos o seguinte, vamos aqui embaixo. Ele pede para nós determinarmos o tempo de subida. Para determinar o tempo de subida, eu vou recorrer à expressão V final é igual a V inicial mais a aceleração vezes o tempo de subida. No ponto de altura máxima, a velocidade final se anula. A velocidade inicial vale 5 metros por segundo, mais a aceleração, menos 9, pelo mesmo motivo explicado anteriormente, vezes o tempo de subida. Consequentemente, o tempo de subida é igual a 5 dividido por 9. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 0,56 segundo. Observe o resultado obtido. Vamos agora para o item C. Agora, eu estou analisando a descida do bloco ao longo da rampa inclinada de 45 graus. Portanto, eu vou repetir praticamente o mesmo raciocínio. Eu vou começar determinando a aceleração no item C e a partir daí eu vou recorrer às equações do movimento retilíneo uniformemente variado na determinação do tempo de descida e da velocidade com que o bloco chega ao pé da rampa. Então vamos lá, observe a figura de baixo agora. Força resultante é massa vezes aceleração. Observe agora o seguinte. A intensidade da força normal é igual à intensidade da componente normal da força-peso. Isso não muda. Porém, como o bloco está descendo, eu tenho a componente tangencial a favor do movimento e a força de atrito cinética contra o movimento. Logo, a força resultante é dada por PT menos a força de atrito. E isso é igual a massa vezes a aceleração adquirida. Bom, a componente tangencial da força-peso é mg seno de θ menos a força de atrito cinético é μc vezes a normal. A normal é igual à componente normal da força-peso e a componente normal da força-peso é mg cosseno de θ. Portanto, μc vezes mg cosseno de θ e isso é igual a ma. Simplificando a massa e colocando g em evidência, a aceleração é igual a g que multiplica o seno de θ menos μc vezes o cosseno de θ. Observe a expressão obtida. Mais uma vez, substituindo todos os dados e efetuando os cálculos, você vai encontrar uma aceleração igual a 4,85 metros por segundo ao quadrado. Agora eu vou em busca do tempo de descida. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão ΔS na descida é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Observe o seguinte, o ΔS na descida é igual a 1,39 metros. V0 é zero, pois ao iniciar a queda, no início da queda, o bloco parte do repouso. Sendo assim, V0 vezes T é zero. Logo, eu conheço o ΔS na descida, é igual ao ΔS na subida, 1,39 metros. Eu conheço a aceleração do bloco ao longo do movimento de descida. Com isso, eu determino facilmente o tempo de queda, o tempo de descida. Então, vamos lá. Esse tempo ao quadrado é igual ao dobro do ΔS na descida, que é igual ao ΔS na subida, sobre a aceleração A. Substituindo os dados e efetuando os cálculos, você vai encontrar T elevado ao quadrado, nesse passo a passo, igual a 0,573. Consequentemente, o tempo de descida é igual a 0,76 segundo. Observe o resultado obtido.
os cálculos realizados. Agora o item D. Vamos determinar a velocidade com que o bloco chega ao pé da rampa. Bom, para fazer isso, eu posso recorrer à seguinte expressão. A velocidade inicial é 0. Eu conheço o tempo de descida e a aceleração. Portanto, V é igual a V0 mais A vezes T. Observe que a aceleração entrou nessas duas expressões com um sinal positivo, pois o bloco está acelerando na descida do plano inclinado. Portanto, V final é igual ao V inicial, que é 0, mais a aceleração, que é 4,85 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é 0,76. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma velocidade aproximadamente igual a 3,7 metros por segundo. Observe todos os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.